Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma resolução de questões do ENAD para o curso de Engenharia Elétrica. Meu nome é Ives Dantas, eu sou colaborador aqui do canal do Professor Jalbert e nessa série de vídeos nós estamos resolvendo essas questões. E se você quer entender um pouco mais como é que funcionam as provas de concurso e as provas do ENAD, nós estamos aqui nessa série de vídeos respondendo essas questões. Então desde já, se você ainda não é inscrito no nosso canal, é muito importante que você se inscreva, ative as notificações se estiver por um aparelho móvel e não se esquece de entrar para a nossa comunidade do Telegram, que lá tem conteúdos exclusivos, tá bom? Então vamos verificar essa questão, foi a questão do ENAD 2011 e ela fala um pouquinho sobre a questão de você saber interpretar gráficos, beleza? Olha o que essa questão diz. Ao pesquisar o efeito da temperatura na saída de um dado sistema, o engenheiro obteve a relação mostrada no gráfico abaixo. Então, gente, ó, relação mostrada no gráfico abaixo. Isso que é que o engenheiro faz classicamente, resolve problemas. Então, provavelmente esse gráfico deve servir para resolver algum problema. Vamos ler. O modelo que descreve matematicamente uma relação é importante para que o engenheiro consiga desenvolver um sistema de compensação de temperatura. Então, a gente vê que ele vai resolver um problema, né? E aí a gente tem um gráfico de como minimizar os seus efeitos. Aqui no eixo X, nós temos aqui a influência da temperatura e no eixo Y a gente tem aqui a função disso, ou seja, a saída do sistema, a influência que essa temperatura tem aí no nosso sistema, beleza? Então o que a gente verifica nesse caso, né? Aí ele diz aqui algumas informações, ele traz aqui algumas informações pra gente, que é a seguinte, ó. De posse do resultado apresentado, assinala as afirmações que seguem, né? Para a gente dizer qual é a afirmação correta. Então vamos lá. 1. O efeito da temperatura na saída do sistema pode ser representado aproximadamente por uma função linear. Gente, lembra muito, né? Uma linha, né? Um segmento de reta. Eu acho que se a gente fosse representar aqui, eu acredito que daria até para a gente representar por um segmento linear. Vê só. Ó, vou tentar aqui representar por uma linha. Dá para a gente sim aproximar, né? Por uma relação linear, onde a gente lembra um pouquinho que f de x é igual a ax mais b, né? Onde nesse caso ax é o coeficiente, né? A tangente, aqui nesse caso, que a gente pode dizer que é a derivada, né? No caso a seria a tangente desse ângulo alfa, né? E b é o coeficiente dependente, ou seja, o ponto de partida aí, né? Dessa situação. Então a gente pode dizer sim, né? Essa 1 é verdadeira. 2. O efeito da temperatura da saída do sistema precisa derivada predominantemente constante e positiva. Isso sim, né? A gente pode dizer que ela é f de x, né? Ax mais b, então a gente pode chegar à seguinte conclusão. Vamos lá. Se minha função ela é definida como sendo f de x, que é igual a ax mais b, eu posso dizer que a derivada disso, né? A gente lembra ali, ó, b é uma constante, então a derivada é zero, mas, e aqui a derivada primeira de ax é justamente x elevado a zero, né? Nesse caso vai ser a, usando a regra do expoente, então a derivada é sim um valor constante, que seria o nosso valor a, que a gente já comentou que ela é numericamente igual à tangente de alfa, né? Nesse caso aí. Então, verdadeiro também essa nossa segunda opção, tá? E o efeito da temperatura do sistema pode ser representado por uma função f de x igual a x mais b, sim, isso que a gente vem tratando desde o começo. Então, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. E agora aqui, 4. O efeito da temperatura pode ser representado por uma expressão analítica e os parâmetros podem ser estimados pelo método mínimos quadrados. Ives, o que é que está errado aqui dessa alternativa? Utilizando apenas 2 pontos qualquer do gráfico. Não. O método dos mínimos quadrados ele vai ser cada vez mais preciso quanto mais números eu tiver. E geralmente a gente usa o método dos mínimos quadrados quando a gente tem várias medidas dispersivas, ou seja, a gente tem uma dispersão e a partir disso a gente traça um segmento que fica próximo daquilo dali, né? Então por isso que essa alternativa é falsa. Portanto, a alternativa correta, letra D de dado 1, 2 e 3, são as alternativas verdadeiras. Bom, espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma a compreender mais sobre esses estilos de questões. Agradeço que você ficou até aqui. Lembra de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e entrar para a comunidade no Telegram. Continue acompanhando essa série de vídeos. Um grande abraço e a gente se encontra na próxima resolução de questões.